Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Leitura S2. Hoje eu vou mostrar para vocês quais os livros que eu tenho vontade de ler como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo eles, tá bom? Então são livros que marcaram bastante a minha vida como leitora ou a história me envolveu bastante. Enfim, são livros como se fossem favoritados que eu tenho vontade de ler como se eu estivesse tendo a primeira experiência da leitura, tá bom? Vamos lá então conferir? Então, antes de começarmos, já vou deixar aqueles recadinhos, vou falar rapidinho para não ficar muito longo, que tem bastante livro aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curta, ativa o sininho para o YouTube lembrar você toda vez que sair vídeo novo no canal, toda quarta e todo domingo. Se você gostar desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, compartilha na sua rede social, me marca lá, eu tô no Instagram, no Facebook e no Twitter. Me siga nas redes sociais também, me siga lá no Scooby também, que lá você conhece as minhas leituras do mês. Todos os livros que eu tenho na minha estante, enfim. Se inscreva, né, e divulga aí o canal para que mais pessoas conheçam o canal e eu consiga alcançar minha meta de 200 inscritos até o final do ano. A gente tá quase chegando lá, eu queria também dar boas-vindas para quem tá chegando, né, novo no canal. Espero que vocês gostem do conteúdo e é feito com carinho e aqui você encontra sempre resenhas e tags e coisas divertidas e eu tento falar de livros da forma mais divertida e descontraída possível, tá bom? Para ficar um conteúdo bem bacana. Tá? Então, alguns livros aqui que eu separei que eu tenho muita vontade de ler novamente, como se fosse a primeira vez. Eu não tenho o costume de fazer releitura, na verdade eu nunca fiz, né? Tem muita gente que faz, né, que tá, eu tô relendo um livro. Não, nunca fiz, mas tem alguns livros aqui que eu separei que eu tenho muita vontade de ler eles novamente, como se fosse a primeira vez. Assim, eu tenho aquela vontade de ter a primeira experiência de leitura de novo, entendeu? Um dos livros, né, é A Menina que Roubava Livros, do Marco Suzaki. Eu amei essa leitura, eu li esse livro há muito tempo. É da editora Intrínseca. Ele tá até meio velhinho, meio amareladinho aqui nas páginas. Então esse livro conta a história de Liesel, é uma menina que mora em Munique, né? E então ela passa por um período de guerra, o período entre 1939 e 1943. Então ela tem umas experiências assim bem terríveis, né? Com a guerra, com bombardeios e tudo mais. Tem um filme também muito fiel ao livro, eu gostei bastante. O início do livro é muito arrastadinho, mas depois ele vai ficando muito emocionante. Ela conhece uma família rica, né? A família dela é mais humilde. Ela conhece uma família rica que tem uma biblioteca na casa, então ela começa a roubar livros dessa biblioteca e ela começa a ler os livros, ela aprende a ler. É emocionante, fala sobre amizade também. Ela faz amizade com um rapaz que eu acho que ele é soldado, né, da guerra. Ela tem alguns amigos também da escola. Conta, assim, as tristezas, as angústias dela também. É muito emocionante e muito lindo. A forma como o autor escreve também é muito bonita, porque ele tem uma forma poética de escrever. Então, na verdade, é a morte contando a história, né, de Liesel. É lindo, gente. Dá uma oportunidade para esse livro, porque a gente só vê a gente falando mal desse livro e ele não é um livro ruim, é um livro maravilhoso. Tenta dar mais uma oportunidade se você tem ele aí na sua casa, tá bom? Eu gostaria muito de lê-lo novamente, como se fosse a minha primeira experiência de leitura, tá? Eu sou apaixonada. E mais um livro que é do meu amorzinho também, Marcos Suzaki. Eu amo esse autor, gente. Depois dessa menina que roubava livros, eu comprei vários livros dele. Esse livro aqui eu li há pouco tempo, O Construtor de Pontes, que é da editora Intrínseca também. Ele vai contar a história dos irmãos Dunbar, né? Que o pai, ele sai da família, da casa da família, depois que acontece o falecimento da mãe deles. Abandona mesmo os meninos, assim, a Deus dará. Então eles se viram sozinhos, eles brigam bastante, tem bastante conflito familiar, do jeitinho que eu gosto. E o pai volta para chamar os irmãos para ajudarem ele a construir uma ponte. E quem vai ajudar o pai é o irmão mais novo, que eu não lembro o nome do irmão mais novo, o Clay. Quem vai ajudar o pai a construir a ponte é o Clay e ele tem várias experiências também, assim, tudo que eles passam, os irmãos, ele conta a história de como os pais se conheceram, fala da dificuldade, né, dos irmãos, do amor que o Clay encontra lá com uma menina também, mas é tudo meio conturbado, assim, é bem emocionante o livro, você sofre junto, você se emociona, você chora também,
Eu gostaria muito de ler esse livro novamente, como se fosse a primeira vez, apesar de ter lido ele recentemente. Eu acho que foi no início desse ano que eu li esse livro. É um calhamaço, a capa é linda, mas é lindo, vale muito a pena ler. Bom, o próximo livro que eu gostaria de ler, né, como se fosse a primeira vez, a primeira leitura, é o Diário de Anne Frank. Eu sou apaixonada por esse livro. Não é uma ficção, infelizmente não é, é da editora Record, né? É o diário dessa menininha aqui, dessa menininha judia, né, que ficou ali presa, né, enclausurada ali naquele esconderijo, na casa daquelas pessoas com um coração enorme que esconderam alguns judeus, entre eles a família da Anne Frank. Então, conta a história. Todo mundo já conhece essa história, né, gente? Mas eu gosto muito e conta todas as angústias que ela teve e no campo de concentração também depois. E é maravilhoso. Assim, eu sofri muito lendo esse livro. Eu me emociono só de falar. Eu gosto muito de todos os livros, todos os filmes que tem essa temática, porque esse povo sofreu bastante, né? Desculpa, gente. Esse povo sofreu bastante com essa guerra e tudo. E eles sofreram apenas só por serem judeus. Assim, não tinha nada a mais do que isso. Eles só por ser judeus. E foi uma época terrível da história do mundo. E que até hoje, né, ninguém esquece. E a gente deve lembrar sempre. Eu tenho outros livros também sobre o Diário de Anne Frank. Que são pessoas que viveram com ela lá no campo de concentração. E eu gosto bastante dessa temática e eu gostaria de ler esse livro também como se fosse a primeira leitura, para me emocionar de novo. Se eu me emociono só de olhar para a capa desse livro, imagino que eu acho que se eu lesse ele, tipo, hoje, eu ia chorar horrores. Super aconselho a leitura, tá bom? Ele é um dos melhores livros que eu já li na vida, gosto muito. Bom, os outros dois livros, eu vou mostrar assim os dois porque são da mesma autora, é da Colleen Hoover, da minha amada, né? Um Caso Perdido e As Mil Partes do Meu Coração. Esse aqui eu li primeiro. Eu queria muito lê-lo, foi a minha primeira experiência com a autora, então eu gostaria de ter essa primeira experiência novamente, pela primeira vez com ela, né? O livro conta a história de Merit, ela já tem 17 anos, então eu acho que é 17 anos, enfim. Conta a história dela com a família dela, né? Eles moram numa igreja que foi transformada em casa e tem bastante conflito familiar, do jeito que eu gosto. E a mãe dela mora no porão e o pai dela casou com a enfermeira dela, eu acho. E a mãe dela tem uma doença crônica, não sei se é câncer, não lembro. Mas enfim, Merit, ela sofre bastante, ela tem bastante questões, sofre depressão e tudo mais. E ela é muito largada, assim, né? Pela família, ninguém dá muita bola pra ela e é muito bonito. E esse nome em inglês, Without Merit, né, faz muito mais sentido do que o nome em português, mas é lindo, maravilhoso, eu gostaria muito de lê-lo pela primeira vez novamente. E o outro livro da Colleen Hoover é Um Caso Perdido, Hopeless, que também faz muito mais sentido do que Um Caso Perdido. Conta a história de Sky, né, uma menina muito bacaninha que tem uma melhor amiga que mora do lado da casa dela. Ela vai à escola e tudo mais, ela mora com a mãe, até que ela conhece um rapaz que ela tem, né, um sentimento por ele, ela se apaixona por ele, e a vida dela muda assim, vai de perna pro ar, de um dia pra noite, né? E ela descobre coisas do passado dela que ela não fazia ideia de que tinha acontecido, e a gente fica assim meio que de boca aberta também, e é um livro muito emocionante. Tem gatilhos, né, com abuso sexual, quem tem gatilhos com isso não, eu aconselho não ler, mas é uma história muito linda, eu chorei mesmo lendo esse livro, e eu gostaria muito de lê-lo de novo, como se fosse a minha primeira leitura. Outro livro que eu gostaria de ler, como se fosse minha primeira leitura, é O Caçador de Pipa, de Khaled Hosseini. Tem um vídeo no canal falando de todos os livros que eu gosto dele aqui, né? Eu vou deixar nos cards pra vocês. Esse é a história de Amir e Hassan, dois melhores amigos. Então, o Amir, ele é filho do dono da casa onde o pai do Hassan mora e trabalha, né? Eles moram e trabalham lá. Eles são amigos e tudo mais. O Hassan é mais humilde, mas ele é muito valente e é um rapazinho com um coração muito bom. E o Amir, ele tem uma classe média, uma classe maior. Acho que ele deve ser classe média alta, não sei. Só que ele é muito amigo do Hassan também. Acontece uma situação com o Hassan e o Amir vê e não defende ele. E isso vai trazer alguns transtornos pro Amir, transtornos mesmo pessoais, né?
até a vida adulta dele, e tem uma reviravolta no final que é maravilhosa, apesar de eu não ter gostado muito, de eu ter ainda até hoje, de eu pensar que poderia ter sido diferente, que poderia ter sido um pouco mais cedo, mas enfim. Eu gostei muito desse livro e eu gostaria muito de lê-lo novamente como se fosse a primeira vez. Bom, outro livro aqui que eu gostaria de lê-lo como se fosse a primeira vez é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Eu li esse livro recentemente, tem resenha no canal também. Esse livro é maravilhoso, foi um dos livros mais emocionantes que eu li esse ano, de 2020. Conta a história do Charlie, que é um rapaz que tem um QI baixo, tem um retardo mental, e ele passa por uma cirurgia de uma universidade que altera o QI dele, que faz ele ficar mais inteligente, e ele acha que se ele ficar mais inteligente, ele vai ser uma pessoa mais feliz, ter mais amigos. Então ele vai ficando cada dia mais inteligente, né, depois da cirurgia, e até que chega um ponto que ele fica mais inteligente até do que os próprios médicos que fizeram a cirurgia. Só que ele começa a ver, a questionar as coisas da vida, a tentar descobrir quem é o Charlie, a entender que as pessoas, os amigos dele da padaria lá que ele trabalhava, que riam dele, ele achava antes que eles se divertiam com ele. Ele começa a entender que as pessoas riam dele, estavam zombando dele, não estavam sendo amigas dele. Então é muito emocionante, muito triste alguns pontos que a gente lê no livro. É muito emocionante ver o desenvolvimento do Charlie. Ele faz um diário, né, mesmo pra gente ver a evolução dele, para os médicos verem. Então você percebe como leitor a evolução dele. E assim, pessoas que já viveram que tem parentes ou que tem familiares, né, com problemas de retardo mental ou alguma dificuldade, vai se emocionar bastante com esse livro. A Pan do canal Pan Gonçalves leu esse livro e ela chorou muito. Eu vi o vídeo dela, eu me emocionei bastante também, porque ela tem um irmão que tem uma condição especial também, e ela teve muita empatia com esse livro, ela teve muitas lembranças, né, do que ela já viveu com o irmão, então foi bem emocionante. E eu que não tenho, né, pessoas na família, eu me emocionei bastante com esse livro, então eu tenho muita vontade de ler ele novamente como se fosse minha primeira leitura, apesar também de ter lido ele recentemente, né, nesse ano. Super indico essa leitura, gente. O outro livro que eu gostaria muito de ler como se fosse a primeira leitura é Marley e Eu. Esse livro eu acho que é o livro mais velhinho da minha estante, olha, ele tá todo soltinho aqui. Eu tenho esse livro há muitos anos mesmo. Eu nem lembro mais de quanto tempo. É da editora Prestígio Editorial, nunca nem ouvi falar dessa editora. Aqui dentro eu tinha até esquecido, tem as fotos, né, do verdadeiro Marley com o dono dele. Então esse livro conta a história do Marley, né, todo mundo deve conhecer, que ele entra na vida do John e da Jenny, que eles tinha acabado de se casarem, e eles adotaram esse cachorrinho, e foi um inferno na vida deles. A vida e o amor ao lado do pior cão do mundo. O Marley é uma peste que comia tudo e destruía tudo, porque ele foi crescendo, ele era fofinho, né, pequenininho, mas ele foi crescendo e fez um pandemônio na casa, mas é muito emocionante. Esse foi o primeiro livro e o único livro assim que eu chorei de soluçar mesmo. Eu lembro até que minha mãe entrou no quarto quando eu tava lendo e ela se assustou porque eu tava aos prantos lendo no final, né, que acontece aquela coisa terrível, mas que é uma história verídica, então não tem pra onde fugir, né? Eu gostaria muito de ler ele novamente como se fosse a primeira leitura, e eu acho que eu ia desmaiar de tanto chorar, porque eu sou mais emotiva ainda do que antes. Adoro, muito lindo, gente. Então esse é o penúltimo livro que eu gostaria muito de ler como se fosse a primeira leitura, Para Sempre Alice, da Lisa Genova, editora Nova Fronteira. Esse livro, ele virou um filme. O filme é tão emocionante quanto... Não, o filme é emocionante também, mas o livro é muito mais emocionante do que o filme. Mas eu chorei horrores também com os dois, tá? Deu o Oscar de melhor atriz para Julianne Moore. Eu amo essa atriz. Então esse livro conta a história de Alice, uma professora acadêmica que descobre que tem Alzheimer precoce, né, tá desenvolvendo, e ela começa lá no início da doença, ela vai esquecendo aos poucos as coisas, ela começa esquecendo o caminho de casa, num certo dia que ela tá fazendo exercício físico, e depois ela vai esquecendo as coisas e tal, até ela definhar mesmo na doença. É uma doença muito triste, né, é uma doença crônica, não tem cura ainda. E é muito triste você ver a evolução da doença e o retrocesso da pessoa, ainda mais ela como uma professora ativa, né, uma mulher tão inteligente.
E é muito triste, mas é muito, muito bom esse livro, assim. Eu queria muito lê-lo como se tivesse sido a minha primeira leitura novamente, que eu acho que eu ia chorar de novo, horrores. Muito maravilhoso esse livro. Me conta nos comentários se vocês já leram. O último livro que eu queria ler é o Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, da editora Intrínseca. Esse é o meu xodó e eu gostaria muito de ler esse livro como se fosse a minha primeira leitura, porque eu devorei esse livro quando eu li, né? Conta a história de Kia, uma menina que mora no brejo, no pântano, né? Ela mora lá com a mãe, com os irmãos e com o pai, que é alcoólatra. E todos eles abandonam a Kia e ela vão abandonando aos poucos e ela se vê sozinha naquela casa, aquela pobreza que ela não tem como se manter e ela é uma criança ainda, então a forma como ela se vira, né, nas situações da casa, ela se vira lá nos 30 para se alimentar, vende lá as coisas que ela acha na venda lá da cidade e trata de assuntos muito importantes como conflito familiar, alcoolismo, preconceito, né, social, porque todo mundo vê a Kia como uma menina lá deslocada da sociedade, que mora no brejo, que é pobre, que anda descalço, e acusam ela, acontece um assassinato também, acusam ela. É muito lindo esse livro, a história, me emocionei muito com a Kia, ela é uma das personagens prediletas minha, assim, eu sou apaixonada por ela e eu gosto muito do final. Gostei muito da escrita da autora e queria ler outras coisas da autora também, vou dar uma pesquisada aí, e queria muito que esse livro virasse um filme. Eu acho que tem até uns rumores aí de que ele vai virar um filme. Enfim, esse é o último livro, né, da minha lista de livros que eu gostaria de ler como se fosse minha primeira leitura, porque vale muito a pena. Eu fiz até um sorteio no meu Instagram porque eu queria, né, expandir aí essa leitura e divulgar aí. Eu vou panfletar esse livro pro resto da vida, que é foi um dos melhores livros que eu li na vida, com certeza. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu tenho vontade de ler como se fosse a minha primeira leitura, né? Ter aquela primeira experiência novamente. Me conta nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham. Qual o livro que vocês também gostariam de ler como se fosse a primeira leitura de vocês. Eu vi o tema desse vídeo no Twitter. Alguém tweetou lá que ia postar, eu não sei, mas eu não conheço o canal da pessoa. Eu vou procurar saber também, vou deixar na descrição do vídeo, porque essa ideia não foi minha, tá, gente? Só pra não dar aí um plágio. Eu vou tentar saber, mas se eu não conseguir descobrir, foi algum booktuber que fez. E eu gostei muito da ideia e achei um tema assim interessante para trazer aqui para vocês, tá bom? Me conta nos comentários aí quais são os livros de vocês, que eu vou gostar muito de saber. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos, ativa o sininho para o YouTube te lembrar e comprando qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal que ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.